direito do trabalho no Brasil vem passando por transformações profundas. Se nós recuperarmos as origens do direito do trabalho no Brasil, nós perceberemos que houve uma estruturação fundada em três eixos centrais. Um primeiro eixo, a partir de um direito individual interventivo, inflexível, produzido pelo Estado, um direito que regulava todos os capítulos da relação capital-trabalho, desde o instante da celebração do contrato até os efeitos que resultariam da sua extinção. No plano do direito coletivo, nós tivemos sindicatos que foram capturados, integrados ao Estado, e com isso rompeu-se aquele sentido de liberdade que havia no Brasil antes de 1930. A década de 30, ela é marcante na história do direito do trabalho no Brasil, justamente porque foram editados 3 decretos que produziram essa captura das entidades sindicais, custeadas pelo Estado, com estatutos regulados em lei, eleições fiscalizadas, possibilidade de intervenção estatal, e tudo isso acabou conformando um sindicalismo dócil aos interesses corporativistas daquela época. Por fim, tivemos a criação da Justiça do Trabalho, dotada de um poder normativo, um poder de intervenção no conflito coletivo, impedindo que as próprias partes amadurecessem as suas relações e, portanto, havia uma ideologia contrária ao conflito. O conflito era tido como algo indesejado, contrário aos superiores interesses da nação. A Constituição de 37 dizia que greves e lockouts eram recursos antissociais e nocivos aos interesses nacionais. Mas o tempo passou, nós avançamos e chegamos a 88. A Constituição trouxe uma nova significação para as relações capital-trabalho, colocou os sindicatos de forma livres, independentes, sem amarras estatais, embora tenha mantido a unicidade sindical e a contribuição sindical compulsória. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal produziu decisões importantes, refundando essa ideia de negociação coletiva ampla, plena e ilimitada, respeitada apenas aquele conteúdo mínimo de direitos indisponíveis que se conectam de maneira direta à própria ideia essencial de dignidade humana nas relações de trabalho. Sobreveio em 2017 a reforma trabalhista e, com isso, regulou-se de forma analítica este poder negocial das entidades sindicais. Numa síntese, pretendeu-se criar, de fato, no Brasil, a prevalência do negociado sobre o legislado. Hoje, nós ainda enfrentamos um quadro de relativa insegurança jurídica, porque nós não temos uma posição clara da Justiça do Trabalho, sobretudo do TST, em relação ao significado dessa autonomia negocial coletiva, que foi trabalhada de forma bastante interessante pelo legislador na reforma de 2017. Enfrentamos, portanto, um instante de transição em que o modelo pensado a partir da década de 30 insiste em se manter entre nós e o modelo que foi gestado em 2015 e 2017 ainda procura o seu espaço de afirmação nesse ambiente de relações entre o capital e o trabalho. Não por outra razão, o Supremo Tribunal Federal tem sido chamado e tem produzido respostas importantes, independentemente de nós concordarmos ou não com as escolhas e decisões do Supremo Tribunal Federal, precisamos respeitá-las. É importante que os magistrados do trabalho, sobretudo eles, também advogados, lideranças sindicais, o mundo acadêmico, reconheça a necessidade de que se respeitemos as decisões do Supremo Tribunal Federal. É importante que eventuais equívocos de interpretação, gerando problemas, gerando conflitos, sejam sentidos, porque a dor também é capaz de produzir amadurecimento. Numa síntese, precisamos fazer as pazes com o conflito. O Tribunal Superior do Trabalho recentemente decidiu um tema riquíssimo em significação, que é o tema da necessidade de um comum acordo para que a jurisdição normativa possa ser provocada. Em síntese, se discutiu se o tema 841 da tabela de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal admitiria ou não uma situação de distinção. E aqui eu estou me reportando à cláusula do comum acordo para a provocação da jurisdição normativa, que foi pensada na Emenda Constitucional 45 e introduzida pela jurisprudência do TST. Mas recentemente entendeu-se que haveria a necessidade de nós examinarmos eventuais recusas
de empresas ou sindicatos patronais à negociação coletiva como condição de legitimidade mesmo dessa recusa, ou seja, só seriam admitidas recusas fundadas em boa-fé. A boa-fé objetiva, nós sabemos, é um princípio estruturante da teoria geral dos contratos, mas nós estamos num ambiente que antecede a própria celebração de um contrato coletivo de trabalho. A Constituição é muito clara no sentido de facultar aos atores sociais a recusa à intervenção do Estado a essa arbitragem de conflitos coletivos, uma arbitragem pública de conflitos coletivos, que nada mais é o poder normativo da Justiça do Trabalho. Numa síntese, nós estamos aqui discutindo um novo modelo que deve ter a negociação coletiva como seu palco central, afastando o Estado da regulação, mas uma negociação coletiva conduzida por entidades sindicais representativas que operam de forma democrática, que estão atuando em linha de harmonia com os interesses mais legítimos de seus representados.